Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Possuindo todas as coisas. Nós lemos em segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 10. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Branham, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, no parágrafo 37 em diante, ele disse: e se eu pudesse chamar isto de texto, eu gostaria de falar em um tema: possuindo todas as coisas. Como em Coríntios aqui, nós diz que somos pobres, mas possuindo todas as coisas. Possuindo todas as coisas. Agora, eu gosto daquilo. Agora, em Gênesis, lemos sobre o encontro de Abraão com este grande homem chamado Melquisedeque, que era o possuidor de ambos céus e terra. Então,
ele era o possuidor dos céus e da terra, que é de todas as coisas. Agora nós conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Ele havia sido chamado para um lugar de obediência. Ele havia sido chamado para fora de sua terra, a terra dos caldeus e a cidade de Ur, onde ele havia estado com seu pai e seu povo, e aquilo é ali embaixo, no vale de Sinar, provavelmente uma terra rica e fértil. E Abraão, como entendemos, não era nenhuma pessoa especial na visão do mundo. Em outras palavras, ele não era um rei, ou um monarca, ou um potentado. Ele era simplesmente um homem, e ele havia se casado com sua meia-irmã, que era Sara, e provavelmente se casou com ela quando era ainda uma jovem mulher, e Deus o chamou na idade de 75 anos para uma vida de serviço, e também incluiu sua esposa. E bens aqui nós poderíamos começar. Eu creio que quando Deus chama um homem para serviço, se ele é um homem casado e tem uma esposa, ele chama sua esposa com ele, porque os dois são um. E então, onde quer que seja, nós encontramos mais tarde que Deus poderia ter matado Sara quando ela duvidou da mensagem do anjo. 25 anos mais tarde, quando eles estavam assentados sobre o carvalho aquele dia, mas quando ela riu, quando o anjo lhe falou, ou falou a Abraão, que ela iria ser mãe, e Sara riu consigo mesma e disse: como poderei eu, velha, 90 anos de idade, e seu esposo com 100 anos de idade, seu útero estava seco há anos, e seu corpo tão bom quanto a morte. Então, como poderia ela ter prazer com seu esposo novamente? E ela riu consigo mesma. E o anjo, com suas costas voltadas para a tenda, disse: por que Sara riu? E ela o negou. Agora aquilo era dizer a Deus em sua cara que ele estava errado. Vem? E aquilo poderia ter-lhe tomado a vida, mas Deus não poderia tomar Sara, porque ela era uma parte de Abraão. Vem? E ela estava incluída nele. Então ela tinha que ir com ele. Então ele não poderia tomar Abraão ou tomar Sara sem tirar parte de Abraão, pois estes dois são um belo tipo de nós hoje, indignos, dignos de morte quando pecamos. Mas Deus não pode matar-nos, porque Ele iria. Nós somos uma parte de Cristo, vem? Aquilo é por graça, porque estamos unidos com Cristo. Não é um belo pensamento. Unidos com Cristo, então, todavia, nossos pecados, quando o fizemos, devemos confessá-los imediatamente, que eles estão errados, porque Deus tomaria nossas vidas
mas o sangue responde em nosso lugar. E Deus simplesmente não pode cruzar aquele sangue. Vem? Ele simplesmente não pode fazer isto, porque é uma promessa que ele não fará isto. Então ele não pode quebrar sua própria promessa. Vem? Então Deus tem a si mesmo, como era comprometido, vem? Ele não pode quebrar sua promessa. Ele prometeu isto através daquele sangue. Qualquer que creu teve vida eterna, e ele não pode quebrar aquela promessa. Assim sendo, encontramos que Abraão, em obediência, deixou sua casa, deixou sua terra e se separou de tudo, toda a sua posição terrena, possessões, para viajar em uma terra estranha, peregrinando. Um tipo da igreja se nos pede que abandonemos tudo que há no mundo para seguir a Cristo. Agora encontramos Abraão prosseguindo ano após ano, e ele tomou uma porção consigo, que era seu pai, e ele morreu logo depois, e então ele tomou seu sobrinho, que era Ló, e Ló se separou por sua disputa e desceu para morar em Sodoma. Embora ele fosse uma parte de Abraão, e Deus deu a terra e tudo que estava na terra para Abraão, e ele herdou toda ela. Deus disse: olhe para o leste, oeste, norte e sul, e tudo isto pertence a você e a sua semente depois de ti, tudo seu. Agora um dia Abraão estava passando por um tempo muito difícil, e Ló estava passando muito fácil, vagando no pecado. Quão fácil é e quão agradável o pecado parece ser, e quão inocente parece ser. Agora, se Ló dissesse isto: desde que eu creio em Deus, então por que não posso descer aqui em Sodoma e estará tudo bem? Eu sou um crente, mas não estava tudo certo. Vem? Deus, quando ele chamou Abraão, ele o chamou para se separar de tudo, e aquilo é o que devemos fazer. Deus nos chama para uma total separação do pecado. Saia do meio disto, não seja participante disto, aparta-te disto, a aparência do mal, separação, completamente aniquilado disto. Fique à distância disto, não caminhe sobre seus terrenos. Não importa como isto, quão agradável pareça ser, vocês, pessoas, vocês devem pensar aqui, agora. Aqui está, irmão Brana. Eu às vezes sou tentado a roubar, ou às vezes sou tentado a fumar, ou às vezes as mulheres pensam: sou tentado a vestir como as pessoas do mundo. Você sabe, as roupas imorais e coisas. Sou tentado às jovenzinhas. Agora você pensa que aquilo é tentação, e aqui onde você tem
cada pequeno movimento para observar, vê você em um ministério. Quão maior coisa é isto aqui em cima, e a quantos mais terão que responder, porque vocês têm que responder por suas próprias almas, mas nós temos que responder por cada pessoa a quem falamos. Vem, então Satanás constantemente, bem você diz, não é aquele um lindo vestidinho? É errado vesti-lo, mas não é lindo? Me ajustaria perfeitamente. Onde está isto para mim? Agora aquilo, você sabe que aquilo é errado, mas o ministro você deveria ir a esta reunião aqui, é simplesmente isto. Eles dizem que é muito grande a congregação, e ainda você tem que esperar e ouvir Deus dizer, vá, vem. Subiria você aqui e veria esta pessoa aqui, é assim e assim, e você tem que observar, estar atento, vem. É tão sutil, e agora temos que observar aquelas coisas. Agora Abraão tinha que observar também, mas ele, ao invés de descer a Sodoma com Ló, se separou e subiu ao deserto, tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Aquela deveria ser nossa atitude, tomar o caminho com o povo de Deus. Não importa, quer seja difícil ou fácil, siga de qualquer modo, esteja pronto para seguir a qualquer tempo. Agora, onde quer que seja, Ele pode te chamar. Agora, depois que isto veio à tona, então ali vem um rei que foi a uma guerra com uma pequena tribo de pessoas ali em cima, e varreu abaixo através do vale e tomou todos aqueles pequenos grupos, pequenos reinos fora, e veio a Sodoma e tomou o rei de Sodoma e Gomorra, e tomou Ló, o sobrinho de Abraão, sua esposa, suas filhas, suas crianças, todos eles, todas as suas possessões, tudo o que tinha, seguiu em frente, através, limpando fora todo o país, enquanto seguia. Que coisa horrível! A praga do pecado é morte. Ló se deu conta, sem dúvida, ao caminhar por ali, e talvez com uma corda ou uma corrente ao redor de seu pescoço, como um escravo, suas filhas, jovens moças, para serem violadas, e a sua esposa e tudo, e provavelmente morrer a qualquer momento. Ele desobedeceu uma ordem, e talvez indo para um outro reino em algum lugar para ser escravo o resto de seus dias. Mas Abraão, quando descobriu que Ló havia sido tomado, o qual era parte das possessões de Abraão, e Abraão deve ter dito isto: Deus, tu me disseste que se eu te obedecesse e andasse aqui nessa terra, tu me darias isto pertence a mim. E Ló é uma
aparte disto, e eu irei atrás dele. Então ele guarneceu ou ajuntou seus servos e armou-os, e ele tomou seus servos e saiu-os até que perseguiu e encontrou este rei com todos estes outros pequenos reinos. Veja que grande exército eles eram então, mas sob a diferença de Deus, o chefe general, ele se separou e caiu sobre eles e massacrou os reis e trouxe Ló de volta e todos os pequenos reinos, trouxe-os de volta a eles, a sua terra natal novamente. Que semelhança de Cristo em Abraão ali, vindo atrás do inimigo, capturando tudo, e Cristo veio e nos trouxe de volta novamente. Agora nós encontramos nesta grande história que Abraão, na estrada de volta, regressando, depois que a vitória havia sido ganha, ele encontrou o possuidor dos céus e da terra, Melquisedeque, que é o rei de Jerusalém, rei de Salém, que era Jerusalém, que é rei de paz, que é rei de justiça. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele nunca teve princípio e ele nunca terá fim. Então não era nada mais que o Todo-Poderoso, e ele o encontrou na estrada de volta do massacre do rei. Ele encontrou o possuidor, aquele que possui todas as coisas, o encontrou na estrada de volta. Que coisa gloriosa! Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.